Seguinte, rapaziada, eu acho que agora, mais do que nunca, tá escancarado que existe sim um boicote contra o Abel Ferreira, né? Assim, pra quem duvidava que existia inveja do Abel Ferreira, pra quem duvidava que existia má vontade em relação a ele, eu acho que nessa votação dos melhores do Campeonato Paulista ficou explícito, cara. Acho que não tem mais dúvida nenhuma, né? Porque ele não ter ganho como melhor treinador do Campeonato Paulista foi uma piada. Assim, não tem credibilidade nenhuma essa votação. Com todo respeito aí ao Thiago Carpini, mas o Abel Ferreira foi o melhor, cara. O Abel Ferreira tinha que ganhar. E o que mais ele precisa fazer para ganhar como o melhor treinador do Campeonato Paulista? Porque ano passado, porra, o Palmeiras amassou o São Paulo no jogo da volta, 4-0. O Palmeiras foi campeão de maneira indiscutível. O Palmeiras fez a melhor campanha da competição, tanto que definiu o segundo jogo em casa. No geral, o Palmeiras foi melhor do que todo mundo, e o Abel Ferreira consequentemente também. E aí na premiação o Rogério vai lá e ganha como melhor treinador da competição. Ali já era motivo bastante para você ligar o sinal de alerta, né? Para você parar para pensar e falar, opa, por que o Abel não ganhou? Estranho, né? E esse ano é a comprovação, cara, que existe má vontade, que existe inveja, existe um complô contra o cara. Tá na cara, tá escancarado isso daí. Porra, o Palmeiras teve a melhor campanha da competição. De novo definiu o segundo jogo em casa. Amassou o Água Santa, 4-0. Cara, passou por cima, vitória incontestável. E aí, na premiação, o Thiago Carpini que ganha como melhor treinador? Assim, parabéns, ele levou uma equipe pequena numa final, ok. Mas ele não foi o melhor treinador. Assim, a questão é para eleger quem foi o melhor, não é para fazer caridade. A impressão que dá é que fizeram caridade porque também era o Abel Ferreira que estava competindo. Eu tenho certeza que se fosse o Rogério Ceni competindo aí junto com o Carpini, o Rogério teria vencido. Qualquer outro treinador no país, se fosse o Diniz, teria vencido como melhor treinador do Campeonato Paulista. Qualquer outro treinador, rapaziada. Mas como é o Abel Ferreira, os caras não suportam ver o sucesso do cara. Os caras não suportam ver o Abel Ferreira conquistando. Embora eu tenha certeza absoluta que essa premiação aí de melhor treinador do Campeonato Paulista nem fosse o objetivo do Abel, cara. O grande objetivo dele é o título coletivo, é ganhar a competição. Ele fez o que tinha que fazer, ganhou a competição. O prêmio individual, cara, fica de forma secundária. Ele não tá focado nisso. Ele já se mostrou ser um cara que pensa primeiramente no grupo. Ele não é um cara vaidoso a ponto de pensar primeiramente no seu prêmio individual. Só que moralmente falando, fica manchado. Essa premiação fica manchada. Porque você vê que por conta ali de inveja, por conta de boicote, não deram um prêmio para quem realmente merecia. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos dar continuidade nesse assunto, que é o seguinte, rapaziada. Independente do time que você torça, você pode ser São Paulino, corintiano, santista, pode ser rival do Palmeiras. Mas a gente tem que analisar de maneira justa, de maneira correta. Assim, é óbvio que o Abel Ferreira não tá acima do bem e do mal. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo, cara, criticando muito ele, após a derrota contra o Bolívar. Eu achei que ele errou. Ele insistiu em algo que não tinha dado certo até agora. Jogando a nível do mar. Aí você vai jogar a 400 metros de altura, acima do nível do mar. Você coloca, de repente, o Jailson de titular. É óbvio que daria errado. É óbvio que não daria certo isso. Então, assim, eu critiquei ele. O Palmeiras perdeu aquele jogo pro Bolívar muito por causa da insistência do Abel Ferreira num jogador que claramente não tem condições de fazer parte sequer do elenco do Palmeiras. Não é questão que, ele não pode ser titular. Não, o Jailson não pode estar no elenco do Palmeiras. Ele é muito ruim, cara. Não dá pra você ter um jogador do nível do Jailson no elenco vitorioso. Ele termina contaminando, cara. Ele entra de titular, contamina todo mundo. O Palmeiras para de jogar. Então, eu critiquei o Abel Ferreira após aquela derrota. Aquela derrota tá nas costas dele. Só que você percebe que o Abel Ferreira ele é um cara diferenciado. Você percebe que, de fato, ele é o melhor treinador aqui do Brasil, da América. Que, assim, no jogo seguinte, ele já corrige tudo. No jogo seguinte, parece que a derrota anterior, as duas derrotas seguidas, não tinha existido, cara. Parece que, assim, simplesmente evaporou, sumiu. E aí ele consegue fazer o nível de concentração do Palmeiras voltar, porque grande parte da mídia estava metendo pau, grande parte da mídia
tava falando que, pô, o Palmeiras estava cansado, que o nível estava decaindo, que talvez o Abel Ferreira não fosse conseguir reverter essa situação contra o Água Santa e tudo mais. E o cara vai lá, entra e faz o time vencer de 4-0. Então, assim, como que esse treinador não é o melhor, rapaziada? É óbvio que ele comete erros. O cara não vai acertar sempre. Óbvio que vai ter jogos ali pontuais. Você vai falar, bom, ficou na conta do Abel, hein? Ele errou em tal substituição, ele errou em montar o time titular de tal maneira. É normal, acontece. Só que, no geral, é muito mais acerto do que erro. Fazendo uma comparação com o Rogério Ceni, por exemplo, é muito mais erro do que acerto. Tanto que a vitória do São Paulo contra o Tigre foi fora da curva. Porque o torcedor São Paulino está mais acostumado a passar raiva. Está mais acostumado a ver o time não jogando nada. E quando o time entra e joga bem, a gente fica até assustado. No caso do Palmeiras, não. No caso do Palmeiras, desse Palmeiras do Abel Ferreira, é muito raro você ver esse time jogando mal. Tanto que fazia mais de 1 ano e meio, se eu não me engano, que o Palmeiras não perdia 2 jogos seguidos. Olha o trabalho desse cara. Qual treinador no Brasil aqui fica 1 ano e meio sem perder 2 jogos seguidos, rapaziada? É quase que uma marca impossível. Então, assim, é raro o Palmeiras jogar mal. E quando o Palmeiras joga mal uma partida, 1, 2, na terceira você sabe que, com certeza, coitado do time que foi enfrentar o Palmeiras, porque o Palmeiras vai amassar. O Palmeiras vai passar por cima. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa votação completamente injusta, é uma votação que não tem credibilidade nenhuma. Entregaram a premiação de melhor treinador do Campeonato Paulista para o Carpini por dó, por caridade, vamos ser sinceros, e também por mágoa, e também por inveja, e também por complô contra o Abel Ferreira, cara. Essa é a real. Se fosse qualquer outro treinador disputando com o Carpini para ver ali quem seria o melhor da competição, se de repente o São Paulo tivesse chegado numa final, tivesse sido campeão, com certeza o prêmio seria para o Rogério Ceni, qualquer outro treinador, rapaziada. Mas como é o Abel Ferreira, os caras não aceitam ver ele conquistando mais prêmios, ainda mais prêmios individuais. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.